Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. O profeta Daniel está tendo uma visão a respeito de animais estranhos. Com respeito ao quarto animal, existem peculiaridades que o próprio Deus achou importante explicar melhor para o profeta Daniel, para que ele pudesse escrever e hoje nós pudéssemos estudar mais a fundo e entender o que viria no tempo do fim. Este quarto animal é chamado de o quarto reino. Ele será diferente de todos os outros, pois ele devorará a terra inteira. E, hoje, não estou falando sobre os reinos na história, pois nós já sabemos que muitas passagens bíblicas, principalmente de profetas, elas aconteceram no tempo do profeta e elas simbolizam e apontam para acontecimentos do fim. Este quarto animal devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Nós aqui estamos falando sobre tempos de grande tribulação. Este animal, ele tem 10 chifres. E aqui Daniel está nos dizendo que esses 10 chifres são 10 reis que sairão deste animal. Ou seja, nós podemos chamar de o sistema deste animal, onde se levantarão 10 lideranças. Mas é interessante que, depois desses 10 reis, um outro rei se levantará. E este ainda será diferente dos primeiros. Este, qual será a grande diferença dele? Ele terá um fator religioso. Então aqui nós estamos apontando para o anticristo. Não estamos falando mais de apenas um governante geopolítico. Isso porque o profeta Daniel nos diz que este rei, diferente dos primeiros reis, falará contra o Altíssimo, ou seja, ele vai contra os princípios de Deus, ele vai contra ao próprio Deus. Ele quer ser como Deus, então ele falará contra, ele criticará tudo o que Deus faz. E com isso, ele oprimirá os teus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Quando nós falamos de tempos, nós estamos falando de festas judaicas do calendário.
Nós temos 7 festas. Essas festas são ditas por Deus e elas têm tudo a ver com o tempo de cumprimento das profecias, como, por exemplo, a festa da expiação ou a festa dos tabernáculos, que aponta para os eventos que virão, como a volta de Cristo e o milênio. Também diz que este rei, diferente dos anteriores, ele tentará mudar as leis do Senhor. E é isso que nós já estamos vendo. Nós estamos vendo uma tentativa de mudança dos princípios de Deus, começando pelas nossas crianças. Porque à medida que eu consigo alcançar os pequeninos, eu consigo alcançar uma geração. Eu modifico a maneira de uma geração inteira pensar. Então hoje uma criança pequena entende que precisa sair de casa com uma mordaça na sua cara. E me desculpe o termo, mas o meu coração enche de dor quando eu vejo uma criança pequena com isso. Simplesmente porque eu sei que na cabeça desta criança, a maneira de ver a vida está sendo modificada. Existe uma barreira, existe um medo e existe algo que a esconde. Ela não pode mais mostrar o seu sorriso. Ela entende que ela passa perigo. E então, a mentalidade de uma geração inteira está sendo corrompida pelo medo. E isso que eu descrevi é apenas um dos detalhes. O profeta Daniel continua nos dizendo que os santos serão entregues nas mãos dele por tempo, tempos e meio tempo. Então aqui nós temos uma descrição que nos amedronta, que nos traz desespero. Por 3 anos e meio, por 1260 dias, durante a metade da última semana de Daniel. Os 3 anos e meio finais que precedem a vinda de Jesus Cristo nos ares, de forma visível para que todo o olho veja. Durante estes 3 anos e meio, Satanás terá o poder sobre os santos. Mas isso não significa que nós também não receberemos poder de Deus. Quando o profeta Daniel diz que os santos serão entregues nas mãos dele, ele está dizendo que durante este tempo ele terá um poder diferente de todos os outros que ele já teve na história humana. Satanás hoje não tem poder sobre a sua vida, apenas se você permitir. Mas durante a grande tribulação, ele terá poder de guerrear, mesmo sem que você permita. Mas agora Deus estará lutando em favor de você. Deus terá uma parte da igreja que será levada para o deserto, como nós lemos no Apocalipse sobre a mulher que vai para o deserto. Também temos as 2 testemunhas, que são 2 povos, os judeus convertidos e os gentios. Não sabemos com exatidão o número de pessoas, mas sabemos que uma parte será mártire, mas outra parte será protegida por Deus. Não é à toa que o Senhor descreveu uma história no Egito do seu povo com tantas pragas e com tantas semelhanças. Do faraó com o anticristo, de todas as pragas com a abertura dos selos, trombetas. Então, Deus queria nos trazer um norte de que o tempo todo, enquanto aquelas pragas caíam sobre todo o Egito, o povo de Israel estava sendo protegido. É claro que serão dias difíceis, dias onde teremos que nos deslocar do nosso conforto. O Senhor estará guiando o seu povo para onde Ele deseja. Mas isso apenas para as noivas que estiverem com seus candeeiros acesos e com reservas de azeite. Tudo o que o Senhor nos deixou escrito é profético. Ele não nos deixou só. O nosso Deus amoroso e fiel procura diversas formas de alertar o seu povo. Você nunca está só. Talvez na nossa infinita incapacidade de compreender a Deus, muitas vezes nos sentimos sozinhos e com medo de tudo que virá. Talvez você tenha dúvida se deve manter a sua vida ou se deve fugir para o campo. Mas entenda, se Deus não te mandou fazer isso, se espiritualmente você não tem ouvido a voz de Deus, se o teu espírito não tem te incomodado para que você saia, não há por que fazer isso. Não faça isso porque outra pessoa ouviu de Deus para a vida dela. Tudo o que Deus quiser que você faça, se você estiver conectado a Ele, Ele vai confirmar no seu coração. Quando Deus está falando conosco, nós não temos uma dúvida
de que é Ele quem está nos trazendo a direção, o próximo passo a seguir. É claro que precisamos buscar na palavra, pois a palavra é cíclica. A palavra de Deus se repete. Os mistérios de Deus que já aconteceram vão acontecer novamente em séculos mais avançados. Quando entendemos isso, passamos a viver uma vida mais tranquila, com mais esperança, entendendo a maravilha que é a vida que o Senhor está nos presenteando. Se Satanás tenta desgastar os santos, pois a estratégia dele é essa. Ele está desde hoje tentando desgastar a igreja fiel, a igreja espiritual. E então o treinamento começou. Vivemos em um país onde ser crente, ser cristão, não importa como você quer ser chamado, ser aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador e vive uma vida de princípios bíblicos, é fácil. Em países como a China, Coreia do Norte, Paquistão, Iraque, Irã, Afeganistão, ser um cristão fiel à nova aliança significa privação do seu sustento, ou ser rejeitado pela sociedade, por familiares e, por muitos casos, ir até para uma prisão e passar pelo martírio. Nesses países onde ocorre perseguição aberta, ou você é a favor de Jesus ou é contra ele. Não há neutralidade como existe aqui no Brasil. No entanto, as coisas estão mudando rapidamente, também no Brasil e em todo o Ocidente, com pequenas leis que visam restringir os cristãos de exercer a sua fé, proclamar o evangelho do reino. Por exemplo, na Austrália já existe uma legislação governamental que tolera o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A eutanásia, leis de difamação que restringem o que pode ser dito e penalidades criminais para aqueles que procuram oferecer aconselhamento de oração para aqueles que lutam com a sua identidade sexual. Somado a isso, vimos toda a situação do CV-19 sendo manipulada e explorada por políticos, usando a mídia para restringir a liberdade das pessoas, controlando as suas vidas, com um simples propósito de trazer medo, onde cada vez mais quem quiser ver consegue enxergar que não tem nada a ver com saúde pública, mas tem a ver com tirania, controle e manipulação. E, infelizmente, a verdade de todos esses políticos e supostos médicos está sendo mascarada. Não podemos fechar os olhos para os centros de detenção ou as chamadas instalações de quarentena, que alguns dizem que é para o bem-estar do público australiano. Nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e na França, você já ouve falar sobre esses centros de detenção, não apenas para a saúde, mas para aqueles que se opõem à política do governo. É claro que sabemos que o alvo final são os crentes, que mantêm a sua fieldade ao Senhor Jesus e não ao homem. Eles sabem que, embora somos instruídos a obedecer às autoridades, o governo não pode ser obedecido se a legislação estiver oposta às leis e os mandamentos de Deus. Satanás tem alguns métodos para desgastar os santos. Ele usa a perseguição direta, como prisão e martírio. Ele também usa a legislação do governo, que cada vez mais afeta os direitos e liberdade dos crentes. Ele procura usar toda a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba, agredindo a mente e as emoções, e especialmente a vontade dos cristãos, para que percam o poder de resistir aos ataques e cedam ao pecado. E, em último lugar, Satanás usa de sedução espiritual através de falsos profetas. Aqueles que coçam os ouvidos com aquilo que os crentes querem ouvir. Os apóstatas e enganadores. Muitos cristãos serão enganados por reunir para si mesmos mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Isso é uma marca bem visível dos últimos dias. Muitos desses profetas inventam muitas histórias e mitos para ganhar seguidores e dinheiro. Enquanto essas coisas estão aumentando em intensidade e frequência, elas finalmente chegarão ao auge por 3 anos e meio no final desta era.
nos 42 meses ou 1260 dias, ou tempo, tempos e meio tempo. Isso tudo acontecerá já com o reinado do anticristo. Mas quando o anticristo estiver no auge do seu poder, a ira de Deus descerá sobre o seu reino. E ele e os seus seguidores experimentarão a ira de Deus. Neste tempo, o arrependimento não será mais possível para os seguidores do anticristo, pois eles já terão recebido a marca da besta. Infelizmente, não poderão mais ser salvos. Além disso, haverá um julgamento do anticristo e de todo o seu sistema e seguidores. Depois disso, a soberania, o domínio e a grandeza de todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo, ou seja, a igreja espiritual. Então o reino de Jesus será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão apenas a ele. Agora mesmo o Senhor Jesus está purificando e preparando sua noiva para encontrá-lo quando ele voltar, separando-os do mundo e trazendo-os para si mesmo. As coisas não vão ficar mais fáceis, nem no Ocidente, nem no Oriente. Estão todos caminhando para um tempo de provação e aflição, como nunca aconteceu em tempos passados. Podemos dizer que, à medida que a segunda vinda de Jesus se aproxima, a tribulação e a aflição aumentarão em frequência e intensidade. No entanto, chegará o tempo em que Deus terá a palavra final e a nossa vitória será garantida. Salmo 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Queremos estar sob a sua proteção. Precisamos, Pai, da sua direção todos os dias de nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.